Olá, estamos aqui entrando via YouTube e via Instagram nesta live que está acontecendo ao vivo nesse dia 27 de fevereiro, mas que tem conteúdos aqui, né? Eu vou trazer conteúdos para vocês que vão servir não só para hoje ou para amanhã, né? Mas conteúdos muito importantes. E aqui para este momento planetário, né? E também algumas coisas que vão servir até para outros momentos. Bom, então assim, meu boa noite, meu bom dia e meu boa tarde, né? Para quem for assistir depois, essa live vai ficar disponível via YouTube. Então aqui, pessoal que está chegando, Dirce, Maria Clara, né? O pessoal que está chegando também via YouTube. Hoje tem bastante coisinha que eu quero trazer para vocês, né? Coisinha não, coisinha sem ser pejorativo, né? São muitos detalhes, mas são coisas que eu acho importante para vocês poderem conectar, entender aqui, entender um pouco mais a dinâmica da cosmologia maia e principalmente esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, vamos iniciar. Qual é esse momento, né, que motivou eu fazer esta live, além do fato da gente, no dia, agora amanhã, no dia 28, a gente inicia a onda encantada do macaco, né, mas tem outras coisas acontecendo, assim, junto com essa entrada de onda do macaco. E até parece que, por ser o macaco, que é uma energia assim inusitada, irreverente, brincante, parece que o universo conspirou para que dentro desse lugar aí viesse ali algumas coisas fora da rota, né? Então vamos falar de tudo isso. Mas para começar, então vamos trazer a sintonia aqui, né? A observação, a reflexão aqui para o Tzolk'in. Então aqui trazendo o Tzolk'in para vocês. Esse é o calendário sagrado maia de 260 quins, portanto ele percorre 260 dias e nós estamos exatamente aqui, ó, neste meio, né? Neste meio do Tzolk'in, que já que ele tem 260, nós estamos exatamente no Qin 130, metade, o meio do ciclo de 260. E olha que interessante, o selo que nos encontra desse meio do caminho é o cachorro. E dentro da simbologia dos selos maias, o cachorro é aquele que traz a sabedoria do coração, a lealdade ao coração, a conexão com os nossos guardiões e guias. Hoje é um dia cachorro no tom cósmico. Então, é o tom cósmico, que é o 13º dos 13 tons, é o que fecha um ciclo de 13 quins, né, de uma onda encantada, né, ele traz um encerramento, e aonde isso se encerra hoje? No coração, no cachorro, né? Uma outra coisa também que é interessante, que é uma sincronia, e aí a gente entra nessa dinâmica da cosmologia maia, porque assim, tudo bem, de 200 em 260 dias, né, 260 a 260 dias, a gente repete o Qin. Só que nessa repetição, ela nunca vai acontecer no mesmo dia que aconteceu há 260 dias atrás, né, porque o nosso ciclo anual é diferente. Tem muito mais, né? Mas aí é que entra a beleza da cosmologia maia. Isso vai acontecer num momento que vai ter a sua especialidade, vai ter a sua beleza, vai ter a sua mensagem. E a mensagem que chega nesse ciclo, nesse momento, né? O Qin 130 chega exatamente
Nesse momento aqui que a gente está finalizando o mês de fevereiro, o mês gregoriano de fevereiro, e segundo a cosmologia maia, a gente tem também uma contagem de dias da semana que é diferente da contagem que a gente está acostumado, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que são os dias aí, conforme a gente que já vem ali desde acho que dos romanos, né? Que você tem ali os dias relacionados aos planetas, né? Ao Sol, à Lua, finalizando ali com o Saturday, o sábado, que está ligado ao Saturno, enfim. Mas nós temos aqui, né, dentro do sistema da cosmologia, aqui, né, desse sistema de 13 luas, a gente tem a contagem com plasmas radiais. Né? Os plasmas radiais, eles são energias que incidem sobre o nosso planeta e eles vão como são 7, eles vão se conectar também com os nossos 7 chakras. E aí, o plasma que está vibrando nesse dia, que aqui nós estamos, né, no 1530, é justamente o cílio, que é o sétimo dos 7 plasmas, que vibra no chakra cardíaco. Para quem quiser conhecer melhor como é que é essa dinâmica dos plasmas radiais, qual chakra que está relacionado com qual plasma, e entender, inclusive, não só como que é isso, mas como utilizar isso de uma forma prática, tem uma aula especial sobre isso no curso de formação em Cosmologia Maia, tá? Inclusive, essa aula foi uma aula que eu acrescentei não faz muito tempo, e é uma aula assim que traz algumas dicas práticas a respeito desse sistema dos plasmas, além de explicar sobre eles, né? Então aí já fica essa dica para quem quiser se aprofundar na cosmologia maia, né? Quem já conhece um pouquinho dos Qins, mas quer entender e quer utilizar isso de uma maneira mais prática na vida, você, inclusive assim, nos seus trabalhos, se você é terapeuta, né, nos seus atendimentos, tem essa aula lá, tá bom? Então eu vou deixar, inclusive na descrição aqui do YouTube, vai ficar os links, né, para quem quer fazer o curso de introdução e o de formação que tem essa aula que eu falei, tá? Então, hoje é um dia cílio, né? O cílio, ele é o plasma que representa o chakra cardíaco e ele está neste momento sincronizando com o selo do cachorro no tom cósmico, que é a sua máxima potência no nível transcendente, que também se relaciona com o coração, se relaciona com essa sabedoria do coração. Então, hoje a sabedoria do coração está pulsando fortemente. Por isso que também eu quis fazer essa live hoje. Geralmente eu faço a live, tenho feito, né, a live que fala sobre as ondas encantadas sempre pela manhã do primeiro dia, né, da onda, mas eu falei, não, tem muita coisa especial acontecendo e esse dia 1530, ele é um dia especial, inclusive até no final eu quero fazer ali um momento meditativo e de prece com vocês para que a gente se conecte. E você que vai assistir essa live depois, né, mesmo que não seja o dia do 1530, que é o cachorro cósmico, não tem problema. Todo momento é um momento interessante para a gente se conectar com essa frequência do coração, tá? Então, fica aqui essa informação. Então, assim, isso vibra esse meio, né? Para quem acompanha aqui o meu trabalho, né, eu já venho falando desse corredor central aqui do Tzolk'in já há alguns dias, né? Falando aqui desse meio que a gente, deixa eu colocar aqui o dedo no lugar certo, aqui. E a gente vem percorrendo esse meio aqui, né, como se a gente estivesse escorregando, se soltando mesmo ali numa queda livre, aonde a gente perde um pouco o controle de algumas coisas, ou pelo menos tem um pouco essa experiência de sair um pouco desse controle
para poder conectar com o que está acontecendo realmente de fato, com o que estamos sentindo, né? E vivenciar mais cada momento, porque essa, inclusive, é a grande mensagem de resgate de todo esse trabalho aqui, para que a gente cada vez mais flua com cada momento, momento a momento, e não fique assim só no mental tentando controlar e prever o que pode acontecer, o que deve acontecer, né? E quando a gente vai, quanto mais sintonizados com esses momentos nós estivermos, melhor e mais fluida vai ser a condução da nossa vida, né? E aqui a gente chega nesse centro, nesse meio. Esse quadrante, né, eu chamo de quadrante porque se a gente for separar assim pelos selos, né, que estão aqui, pelos selos, nós temos 20 selos, então a gente pode separar esse percurso de 4 em 4 também, né? Então você tem do dragão até a semente o primeiro ciclo, da serpente até a estrela o segundo ciclo, aí da lua até o humano, o terceiro ciclo, que é aonde nós estamos e que percorre exatamente esse miolo aqui, esse centro, né? Então, esse centro, esses 4 selos, eles correspondem à lua, ao cachorro, ao macaco e ao humano, que é exatamente, né, o meio entre o 1 e o 20, entre o dragão e o sol. A gente está exatamente nesse miolo. Por isso que os selos do cachorro e do macaco, que estão nesse ponto aí de virada, eles falam muito, uma palavra-chave que aparece nesses dois e que às vezes assim a gente nem sempre se dá conta dela, tem a ver com rompimento, tá? Então atentem a essa palavra-chave, que ela está no cachorro e também está embutida no macaco. Rompimento não com um sentido assim de quebra, não pense nesse rompimento como algo tão ruim assim. Vamos começar a sair um pouco dessa dinâmica dual de bom ou ruim, mas rompimento no sentido do que é necessário para que se abra mais espaço, para que a gente viva melhor, para que a gente se expanda e evolua. Afinal de contas, por exemplo, para a gente poder vir ao mundo, a gente não rompe a bolsa, né? Ali existe um rompimento para que haja vida. A semente rompe, né? A casca da serpente rompe. Então esse rompimento, ele é algo natural. E por que será que a gente resiste tanto em romper, né? Então o cachorro e o macaco vêm lembrar para a gente que rompimento não é sinônimo de coisa ruim. Rompimento é um movimento que faz você prosseguir, que faz você seguir à frente, que faz você seguir o fluxo, né? Senão, se você não rompe, se você fica ali na resistência, né? Resistência no sentido de ficar ali preso, empacado, né, sem querer mudar, as coisas vão se tornando mais difíceis e muitas vezes são esses padrões que fazem com que a gente receie os rompimentos internos, externos, que assim, se a gente não vai, não sente, não flui por esse caminho, a gente acaba criando ali muitas vezes os processos que vão se tornar as doenças, né? E aí o que acontece? O que é a doença? É como se ela estivesse falando assim, olha, você não rompeu de boa, numa boa, então aqui eu vim para poder romper isso para você, com você, meio que ali, assim, talvez de uma forma um pouco mais dolorida, né? Mas você precisa dar esse passo, tá? Então aqui, para poder trazer um pouco essa frequência, é importante a gente entender aqui esse conceito, porque eu acho ele muito importante nesse momento, tá?
Esses ciclos de 4 em 4 no Tzolk'in, né, que a gente vai contando sempre de 4 em 4, eles também são chamados de harmônicas, né? Sempre começa no selo vermelho e termina no amarelo, do vermelho, né? Seguindo sempre aí a roda do vermelho para o amarelo, vermelho, branco, azul, amarelo. Por exemplo, dragão, vento, noite, semente, né? Dragão vermelho, vento branco, noite azul, semente amarela. Sempre do vermelho ao amarelo. Seguindo, temos 65 harmônicas. Essa daqui do meio é a 33. E 33 é um número também bem significativo. Então é isso. 33, como eu falei, seguindo ali a nossa coluna, né, a nossa própria coluna. Nós estamos vivendo esse momento aqui exatamente nesse circuito 33, nesse circuito central. Tem outras dinâmicas aí, outras somas matemáticas que eu não vou me aprofundar aí, porque senão a coisa fica técnica demais e não é o objetivo da live, né? O objetivo é simples, principalmente pontuar essas coisas aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu acenar. Me digam se a conexão tá bem, se vocês estão me ouvindo, entendendo direitinho, tá? Que eu preciso dessa informação aqui para ver se tá seguindo tudo bem, tá? Bom, seguindo em frente, nós temos então aí como entre hoje, que é o cachorro cósmico, e amanhã, que é o macaco magnético, nós temos então vivendo assim exatamente esse eixo, cadê aqui? Esse eixo central, né? Esse eixo central do Tzolk'in, esse meio do Tzolk'in, tá? Bom, então estamos entre o cachorro cósmico e o macaco magnético. E olha só, por que esse momento está diferente dos outros momentos em que a gente passou pela coluna central? Porque justamente dentro desse quadrante, por isso que eu chamei a atenção para esse quadrante que vai desde a lua até o humano, né? Lua vermelha, entrando depois no cachorro branco, macaco azul e humano amarelo. Por que eu falei desse quadrante central? Porque o que está acontecendo de diferente agora dentro desse quadrante central? Nós vamos ter o tal do dia 29 de fevereiro, né? Que faz parte aí do nosso ano bissexto, que foi o arranjo feito dentro do ano do calendário convencional, que é o calendário gregoriano. E foi o arranjo, o ajuste que foi feito por conta do ciclo solar, né? Como a gente tem ali 365 mais ali algumas horas, quando você vai somando esse número de horas, passado 4 anos, você vai ter 24, né? Cada ano você tem em torno de 6 horas, né? Além dos 24, das 24 horas, né, das supostas 24 horas, e aí quando você soma 4, né, 6 vezes 4, 24, então, assim, de 4 em 4 anos é feito esse ajuste para poder caber nesse sistema que da forma, né, como é contado ali o ciclo solar, tá? Mas veja só, por que na cosmologia maia a gente não vai considerar esse dia 29? Porque a gente está falando aqui de um sistema que está falando de uma contagem do tempo cósmico, né? A gente está falando de um ciclo natural muito anterior à contagem de horas, tá? Ou assim, a gente não está falando de horas, né? Uma flor, uma planta, um animal, ele não está ligado na questão das horas. Isso foi uma convenção ali colocada dentro do sistema ali humano para organizar
o espaço do tempo, né? Veja, os espaços, assim, então isso mostra que nós fomos acostumados a vivenciar esse tempo de uma maneira linear. Por que que é assim, você contar o tempo em formato de horas, você não está contando o tempo real, você está contando o espaço, né? É uma contagem espacial, uma contagem linear. Então, dentro deste espaço, como se eu tivesse uma régua com horas, então deste espaço de hora até este espaço de hora aconteceu tal coisa. Foi a forma que o ser humano encontrou para poder organizar o tempo dentro da forma como a nossa mente funciona na terceira dimensão, que é essa forma linear, tá? Então, por isso que às vezes dá essa confusão, mas e aí como é que a gente faz? O que a gente faz é o seguinte, é lembrar que quando a gente está na frequência aqui dessa cosmologia, desse sincronário, desse ciclo dos Kins, a gente não está pensando em horas, tá? Você vê assim que é interessante, a contagem das horas, ela foi uma coisa assim tão determinante, tão significativa ali né, dentro da história da humanidade, que quando começou a se contar o tempo em horas, né, no sistema do relógio, como a gente conhece hoje em dia, isso trouxe modificações em outras áreas. Né? Vou dar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Né? Como eu tenho formação em música, então isso eu consigo perceber isso assim, e gosto de relacionar isso dentro da história da música. Quando a gente estuda, por exemplo, a música na época dos cantos gregorianos, né, só para poder assim ficar mais fácil para vocês entenderem e situarem, naquela época, né, onde se usava a ampulheta, né, não tinha relógio, né, naquela época mais medieval, a música ela não tinha assim essa divisão de tempo como a gente conhece hoje em dia. Quem conhece aqui um pouco de música, tá? Ou já teve contato com algum conhecimento musical, talvez vai entender um pouco melhor o que eu estou falando, que eu estou falando da contagem do tempo, da pulsação do tempo, né? Por exemplo, quando a gente conta uma música assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é o embalo da valsa. Então, esses ritmos, com essas contagens rítmicas assim estruturadas, elas foram se estruturando muito assim por conta do advento do relógio. Anteriormente, o que acontecia? Quando você ouvia um canto dito gregoriano, né? Porque era como acontecia, como ficou denominado esses cantos antigos medievais da igreja na época, você tinha assim, eram cantos que eles não tinham uma métrica assim de ter tempos iguais, né? Eles eram fluidos. Se você escutar um canto gregoriano, por exemplo, ele vai fluir, por exemplo, algo assim. Você percebe que não tem uma marcação. É diferente de eu, por exemplo, fazer, por exemplo, ta tarararam, parararam, pam pararam, pam tam tam tam. Percebe como a coisa é mais estruturadinha, mais quadradinha, entre aspas? Não tem aquela fluidez. E assim, até para extrapolar um pouco essa coisa, para não ficar só na coisa gregoriana, né? A coisa ligada à igreja, se você for pegar assim os cantos dos povos originários, né, quando eles não têm nenhuma marcação, eles vão ter assim, são cantos fluidos, né? Pega um canto assim mais gutural, assim mais, sei lá, sei lá, qualquer coisa assim, um canto assim mais
de despertar. Ele tem, assim, esses cantos, quando eles não têm uma marcação, eles são também, assim, desprendidos de tempo. Quem que traz essa noção de tempo para os povos originários? O coração, tá? A batida do coração que é repetida pelo tambor, por exemplo, né? A marcação do tambor. Então, assim, por que existe essa marcação do tambor? Porque ele é uma forma de representar o pulsar do coração, o pulsar da vida. E é esse pulsar da vida que é representado. Ele ora vai estar mais rápido, ora vai estar mais devagar, porque a vida é assim também, a vida não é constante. Ela tem esses momentos mais acelerados, esses momentos mais lentos. Isso é a dinâmica da vida, né? Só que por uma série de questões ali que aqui a gente não vai tanto aprofundar tanto assim, a gente resolveu sistematizar a coisa, né? E aí foi encaixotando a coisa no relógio, e assim foi encaixotando uma série de coisas, foi aprisionando o tempo no relógio, e aí a gente ficou muito preso a um sistema de tempo solar, que tudo bem, o Sol ele tem esse ritmo, ele tem, mas se você for estudar mais a fundo qual é o verdadeiro ciclo que a natureza segue, né? Não que não siga o Sol, lógico, ele tem uma fundamental importância, né, nos seus ciclos, mas quando a gente está falando de ciclo, de coisa cíclica, a gente tem que lembrar da Lua. Tá? Aí entra a importância da conexão da Lua com o planeta Terra. Tá? Então, assim, os ciclos bem mais antigos, né, a agricultura original, ela se respeitava os ciclos lunares. Tá? Então, eram ciclos lunares que diziam qual era o momento de plantar, qual era o momento da Terra descansar, né? Os ciclos lunares é que eram observados para reger todo esse processo. E aí você tinha ali a frequência da noite, do dia, dos equinócios e solstícios para poder assim completar todo esse aspecto cíclico. E aí assim não tinha preocupação se tal data ia cair em tal dia ou não, se o meu aniversário ia cair no mesmo dia do ano que vem ou não. Isso são conceitos mais recentes dentro da história da humanidade. Antigamente não se pensava assim, não se tinha essa preocupação. Essa preocupação foi ficando cada vez mais forte conforme a necessidade que o homem teve de sistematizar as coisas, principalmente assim em função até das questões dos negócios, né? As questões financeiras, as questões ligadas ali, à organização dos negócios e tal. Não estou aqui para dizer se está certo, se está errado, não vou questionar necessariamente isso, mas é importante que a gente se lembre da onde vem a nossa origem como seres da Terra, dessa origem cíclica, tá? E lembrar que o tempo, o verdadeiro tempo, não é linear, não é o relógio que dita, tá? É o nosso ritmo natural. Então, resgatar esse ritmo é muito importante. Então, assim, você tem o calendário maia, você tem aí, então, a partir desse calendário maia, que é riquíssimo, e eles eram, assim, grandes estudiosos do verdadeiro tempo, né, do tempo cósmico mesmo, em todos os seus aspectos. Quando José Arguelles traz novamente essa sabedoria à luz, ele propõe ali uma nova maneira de reconectar com esse ciclo natural que tem, assim, que respeita então esse ciclo de 28 dias. No caso, aqui o ciclo de 28 dias, ele não está
literalmente ligado aos 28 dias lunares, mas ele respeita o princípio de 28 dias, que é o ciclo natural, né, do feminino, do original na natureza. Tá? Então, aí nesse aspecto, ele tem essa conexão, por isso que é chamado de lunar, mas não porque literalmente ele vai de acordo com as fases lunares, tá? Só para trazer aqui essa diferenciação. Mas é um respeito ao ciclo natural, que é um ciclo de 28 em 28 dias. O corpo feminino respeita isso, né? E flui dessa maneira. Quando você entra nessa sintonia dos 28 em 28 dias, você respeita muito mais o seu biorritmo, tá? E assim, eu tô falando do corpo feminino, mas assim, isso serve para homens, para mulheres, para qualquer pessoa, tá bom? Qualquer pessoa que está aqui nesse planeta, tá? Qualquer ser que está nesse planeta. Então, é sobre isso. Inclusive, assim, quando eu estava estudando aqui, assim, resgatando algumas informações para trazer para vocês, inclusive eu vi que existiram ali algumas, não só assim no início no final do século XIX, início do século XX, houveram outras pessoas que tentaram colocar, né, estabelecer um calendário de 28 dias, de 13 ciclos de 28 dias, pela própria lógica, para não ter aquela irregularidade, um dia tem mais, outro dia tem menos, afinal de contas essa coisa de ter mais dia, menos dia, em alguns aspectos foi até assim uma coisa muito arbitrária ali do ego, né? Se a gente for levar ali, voltar à história, né, da história romana, onde tudo isso começou, né? Então ali o Júlio César, o Augusto, falam, não, assim, esse é o mês, esse é meu mês, então vamos colocar um dia a mais, tira do fevereiro e bota aqui, aí o Augusto, não, no meu também eu quero um dia a mais, e, enfim, estou falando bem a grosso modo, né? Mas aí você vê que teve um pouco desse ajuste assim, meio arbitrário, e essa coisa assim de ser regido pelo Sol. E olha que interessante, né? Quando a gente pensa nisso, a gente percebe como esse ajuste fortaleceu o patriarcado, né? Então a gente tem fica aqui essa observação, o quanto esse ajuste fortaleceu o patriarcado, mas no seu sentido impositivo, tá? E não assim com a verdadeira essência do Sol e da Lua, como deveria ser, tá? Então, quando a gente pensa assim no calendário maia, nesse ciclo aqui, né, dos maias galácticos, esse calendário ele tem esse aspecto galáctico, e ele não pode ser considerado só lunar e nem só solar. Ele tem um pouco ele tem assim, ele contempla esses dois lugares de forma assim a que eles possam se engrenar, né? O ciclo das 13 luas engrenando-se aí com o Tzolk'in de 260 dias. Então os ciclos eles vão indo ali ininterruptamente, só que a cada momento que se repete, a história da Terra está num outro momento. E isso é que é a magia de todo esse processo. E esse momento agora está acontecendo aí dentro desse ajuste técnico que foi feito com o dia 29, que acaba sendo assim, dá uma sensação de anomalia, né? Até quem nasce nesse dia 29 fica naquela coisa assim de ou trazer seu aniversário para o 28 ou para o dia 1º, aí talvez conforme a hora. Você vê que isso traz assim um ajuste que não é natural, né? Bom, a proposta que ali foi feita dentro desse trabalho das 13 luas, né, foi conectar, né, foi acho que uma proposta, uma sugestão
deixada ali para conectar esse dia 29 com a energia de Runabiku, tá? Aqui a Daniela falando, o dia 29 é comemorado o Dia Mundial das Doenças Raras. Nossa, isso eu não sabia. Na minha pesquisa eu vi que, acho que na Irlanda, se não me engano, é comemorado o Dia dos Solteiros. Isso também eu achei muito engraçado, porque diz que nesse dia, se geralmente, né, a tendência é os homens pedirem às mulheres em casamento, nesse dia as mulheres trocam de lugar e pedem os homens. Isso antigamente, né, era mais forte, mas tem essa conotação também. Deixa eu ver aqui o que mais que o pessoal está trazendo. Aqui a Portal da Deusa. Acabo de perceber que 1/7 de 2024 vou viver o Kim de hoje. Ah, vai ser... Aí precisa verificar direitinho, viu? Se vai ser cachorro cósmico, porque se não me engano, na frequência do dia 1, os Kins que estão ali são da família do Mago, Tormenta, Semente e Lua, tá? Checa aí direitinho para ver se é isso mesmo. Bom, aí aqui a Daniela complementando, né, que esse dia 29 foi escolhido para as doenças raras justamente por ser um dia incomum, né? Ou seja, um dia que não acontece ali regularmente. Então, assim, a proposta aqui foi conectar, né? Assim, tanto que existe até uma pontuação 00, conectar com a energia de Runabiku. Então, nesse dia, tá? Em especial, ele é um dia que não tem Kim, tá? Não tem Kim, não tem plasma radial. Ele fica realmente como um dia fora do tempo. Então, assim, digamos que 2024 vai ter 2 dias fora do tempo, né? Tem o dia 24, ou melhor, o dia 25 de julho, né? Que vai marcar aí a transição do ano do mago harmônico para a tormenta rítmica. Só que a diferença é que o dia fora do tempo, o Tzolk'in continua, né? Porque o Tzolk'in não para, né? Você tem ali um dia de ponte entre o ciclo das 13 luas, né? O ciclo anual das 13 luas, mas o Tzolk'in ele segue no ciclo de 260 fluido. Só que esse dia 29 aí, como ele não é um dia que acontece todos os anos, ele tem se estabeleceu que ele realmente assim ele está totalmente fora do tempo. Então ele é um dia interessante assim para a gente se conectar com essa energia central. Recomendo que seja um dia assim que a gente possa fazer em algum momento, né? Porque na vida prática os afazeres continuam, todo dia é dia, né? Todo dia é dia de realizar as atividades aqui nessa terceira dimensão. Mas procure estabelecer um momento desse dia para você se conectar, para você zerar. Sabe aquela recomendação de você meditar assim, esvaziando a mente, sem se preocupar assim, conectar com nenhum propósito X ou Y, mas simplesmente dar esse tempo, né? Dar essa pausa. Use para isso esse momento, já que ele tecnicamente está aqui. Enquanto funcionar esse sistema desse calendário, nós ainda vamos nos atrelar a ele, mas cada vez mais a gente pode começar a vivenciar o nosso próprio tempo. Esse é o objetivo de todo esse processo. Então, só para lembrar, sempre esses dias 29, eles sempre vão acontecer, né, dentro do sistema dos plasmas radiais, entre um dia Dali e um dia Célia, ou seja, entre o primeiro e o segundo plasma radial, tá?
só que não vai ser nem Dali nem Celi, nem primeiro nem segundo, vai estar num dia extra, extra esse dia. Uma outra curiosidade também, né, sobre o termo bissexto. Por que bissexto? Porque quando o Júlio César, né, ele começou essa história de reorganizar, porque começou com ele, depois quem instaurou realmente foi o Gregório XIII. E olha só, Gregório XIII, até nisso, o 13 de alguma forma deu ali uma... se conectou. E olha, outra coisa interessante também, o calendário gregoriano começou a vigorar num dia 13, num dia 13 de maio. Então, para você ver como tem essa coisa do 13 aqui, tá? Mas assim, é o 13 sendo revisitado de uma forma ali meio que às avessas, né? Talvez aí por isso que ficou-se durante muito tempo pairando uma energia equivocada sobre o número 13. Mas vamos voltar aqui. Então, assim, naquela época, quando Júlio César assim, pediu para que se reorganizasse isso por causa da questão das datas, para que se caísse sempre no mesmo momento, não tivesse diferença com os momentos das estações também e tal, ele estabeleceu que seria no dia 24 de fevereiro e não 29. Então, o que aconteceria? Você tinha o 29, só que o termo bissexto, ele vem do latim, né? Que aí acabou ficando bissexto, mas ele significa, né? Tem uma frase completa que aqui eu não cheguei a anotar ela em latim, mas ela fala que seria a repetição, por isso que é o bi, a repetição do sexto dia antes do final do mês de fevereiro, tá? Então, naquela época você tinha 24, aí 24 de novo, até chegar ao final, né? Então, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, não tinham 29, tinha 24, 24, entendeu? Duas vezes. Então, por isso, por ser a repetição do sexto dia antes do fim, né? Porque eles tinham essa contagem retroativa, é que surgiu o termo bissexto, tá? Então, só assim um pouquinho de história aqui para vocês. E aí, assim, depois, uma das coisas também, uma das curiosidades que eu vi, assim, essa história de querer fazer esses ajustes, isso já é mais antigo. Os egípcios tentaram também fazer esse tipo de ajuste anual, tá? E naquela época, o mês de fevereiro, por que fevereiro? Isso também é uma coisa interessante. Isso já começa a aproximar a gente de um outro evento importante. Porque naquela época o ano, né, o ciclo anual, começava em março, tá? E isso aproximava muito do momento do equinócio, que é quando inicia o ciclo astrológico. Naquela época se observava, se respeitava mais a astrologia como uma ciência mesmo, né? Então, o ciclo astrológico começava com o equinócio, que era em março. Então, o primeiro mês do ano era março, tá? Então, assim, é interessante a gente observar isso. E uma das questões que fez o Papa Gregório fazer essa mexida também foi que se não houvesse essa conexão, ia bagunçar ali o período da quaresma, né? E a Páscoa ia ficar embolada com o equinócio, que de vez em quando até acontece, né? Esse ano mesmo a gente vai ter ali Páscoa e equinócio em momentos muito próximos, tá? Mas era uma tentativa de fazer com que isso não ficasse exatamente nos mesmos dias, houvesse uma diferenciação, enfim, aquela coisa de tentar desvincular as tradições ditas pagãs,
né, das tradições então colocadas pela igreja. Então aí você tem uma série de questões observadas. Uma coisa que eu me lembrei também, porque assim, geralmente a Páscoa, o domingo de Páscoa costuma ser lua cheia, né? É interessante porque é uma comemoração cristã, mas que segue ali um ciclo lunar. Tem sempre vai cair numa lua cheia. Mas, por exemplo, olha que como essa dinâmica desse tempo linear é louca. Quando a gente estava no auge da pandemia, lá em 2020, eu me lembro que eu fiz até não me lembro se foi áudio, se eu fiz vídeo, se eu fiz live, aonde eu comentei que pela primeira vez, depois de muitos anos, eu estava vendo que o domingo de Páscoa não ia ser lua cheia. Não me lembro se ia ser já minguante ou se ainda era crescente, não me lembro, mas não ia ser. Isso nunca eu tinha visto, assim, desde quando eu estudo, assim, essas questões, eu nunca tinha visto isso acontecer. Pra você ver como, vocês verem como a gente estava vivendo, assim, realmente uma anomalia global, né? Então, bom, trouxe aqui uma série de reflexões para vocês, né? Aí vocês vão fazendo a costura de vocês, né? Vão fazendo as conexões, vão fazendo aí, né, as conexões, percebendo assim como é que isso vai chegando dentro de vocês, se faz sentido, né? Tudo isso que eu tô falando. Olha que interessante, eu estava também dentro desses estudos, né? Quando eu fui pesquisar aqui que no inglês, acho que no inglês da Inglaterra, esse dia 29, ele é chamado, ele não se usa esse termo bissexto, mas usa algo, acho que é Leap Day, seria o dia do salto, né? Então você tem assim, aí uma coisa até que aproxima mais com essa ideia de fora do tempo, entre aspas, tá? Bom, então assim, eu quis trazer essas informações técnicas aqui para vocês. Uma outra observação que eu quero trazer agora, já que eu mencionei o equinócio, e eu acho isso também bem importante, bem pertinente. No dia 28, agora a gente inicia então a onda encantada do macaco, tá? No macaco magnético. Agora vamos começar a entrar mais na vibe do macaco, tá? E olha só, ter um dia 29, que é esse dia arbitrário, né, dentro da onda do macaco, no caso desse momento, por isso que eu falo que a coisa do momento é que é a cereja do bolo, né, que traz a diferença para as coisas, é engraçado, né? Chega a ser assim irônico você ter um dia 29 que não vai ser contado, mas que existe, né? Acontecendo dentro da onda do macaco. Então, a onda, esse ano, a onda encantada do macaco, ela vai começar, aí ela vai dar um suspense e depois ela continua, né? Isso vai acontecer esse dia 29 entre o macaco magnético e o humano lunar. Então é como se a gente estivesse realmente vivendo ali uma coisa meio às avessas antes de passar pelo tom lunar. Olha, bem pertinho do tom lunar também, que é um tom que tende a ser desafiador. Então, assim, realmente é fora do padrão. Aí, quando eu vi isso, eu falei, nossa, só a onda do macaco mesmo para poder, nesse momento, né, contemplar um dia 29 de fevereiro, né? Eu achei bem assim engraçada, né, essa conexão. Achei divertido observar isso. Então, nós teremos esse 29 dentro da onda, e aí, olha que interessante, se a gente for contar, né, do dia 28, se a gente contar 20 dias ou 21 dias, opa, deu um clique aqui, o que foi que houve? Bom, deu uma parada aqui pelo YouTube. Depois eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Eu não sei por que que o YouTube resolveu
parar a minha transmissão. Depois eu vou editar. Então, aqui é o seguinte, nossa, até perdi o fio da meada, deixa eu voltar aqui. Bom, voltando. Então, o seguinte, se a gente for contar do macaco magnético, a gente vai, o próximo dia, aqui a Tati dizendo que o YouTube tá fora do ar já há algum tempo, tá vendo? Aí vocês percebem como esse período dessa coluna mística e principalmente esse momento central que está incluindo essa anomalia dentro desses dias, parece que a coisa foge assim do controle, né? Tem uma coisa assim, uma coisa meio diferenciada. Mas o que eu ia falar é o seguinte: se a gente contar 20 dias, o próximo macaco, né, que vai ser o macaco galáctico, daqui a partir do dia 28, tá? Contando 21 dias, né? O próximo macaco já vai ser exatamente o dia 20 de março, que é quando entra o equinócio, né? O equinócio de outono aqui para o hemisfério sul, de primavera para o hemisfério norte, que é então quando inicia o ano astrológico. E então tudo isso vai acontecer no que a gente chama dentro da cosmologia divinal, né? O calendário, um dos calendários que se tornou ali base para o ciclo das 13 luas, que é o calendário Aab dos maias, ele era contado de 20 em 20 dias, por causa da própria dinâmica dos 20 selos. Então era de 20 em 20. E aí no final você tinha então 18 ciclos de 20, mais os 5 dias que eram o AIEB, né, para poder fazer ali a mudança para um novo ano. Então, nessa sequência de 20, né, se você for contar a partir do dia 28, você vai ter então 20 dias. O próximo dia macaco seria então o 21º dia, né, o próximo ciclo de 20. Em muitas tradições costuma-se fazer assim ciclos de meditação, de curas, contando 21 dias, né? Que são 3 ciclos de 7. Então é interessante observar e se propor, ainda mais porque esse ciclo de 20 está começando no tom 1, que é o tom magnético, é interessante se propor algo para esses 20 ou 21 dias, né? Fazer assim, propor algo assim que você sinta que é importante assim para você se preparar realmente para um novo ciclo. Você pode fazer uma meditação de 21 dias, um tratamento de autocura por 21 dias, ou com alguém também que realize esse trabalho por 21 dias. Você pode se propor a meditar por esses 21 dias. Tem as meditações, por exemplo, de São Miguel Arcanjo, que é altamente curativa, e outras, né? Proponha-se algo por esses 21 dias como uma proposta assim de tratamento, de cura. E aqui, quem está propondo isso, né, o selo que está trazendo essa proposta, é justamente o selo do macaco. E aí, o que é o macaco? O macaco, ele é uma energia assim, onde as coisas elas não vão acontecer assim com tanta... de forma tão regrada como a gente está acostumado. O macaco, ele pede para que a gente permita um pouco mais de liberdade, de improviso, da espontaneidade, né? De trazer assim, permitir que essa espontaneidade possa participar mais aí do nosso dia a dia, ter espaço para o inusitado, para o irreverente, para romper com o antigo e abrir espaço para o novo. Então, observe na sua vida o que você precisa romper de padrão antigo para deixar que o novo venha. Essa é uma das dicas. Outra coisa que o macaco, que faz parte da dinâmica do macaco, é cuidar
das questões da nossa criança interior. Então, tudo que tem a ver com cura da criança interior, questões da nossa criança, questões de infância, questões aonde ficou a nossa espontaneidade, a nossa leveza, a nossa alegria, né? Aonde está isso? Se tem alguma falha que eu quero dizer assim, tem alguma questão mal resolvida dentro desse lugar dessa criança interna, esses 20 dias são ótimos para você poder acessar isso, curar e afinar isso da melhor maneira possível para que você inicie então um ano astrológico, um novo ciclo, com essa criança interna renovada, tá? Então, era essa uma das informações principais que eu queria trazer para vocês, né? Para fazer essa observação dessa vinal, desses 21 dias, de macaco magnético até o macaco galáctico, né? Então, nós teremos aí os 13 dias da onda do macaco, mais os 8 dias da onda da semente, que aí depois, quando estiver perto da onda da semente, eu falo dela. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agora, para a gente ir finalizando, eu vou conectar aqui para vocês o seguinte: a gente vai primeiro fazer uma conexão com essa onda do macaco, tá? Então, eu vou falar a energia do Kim do macaco magnético, tá? Vou falar do macaco magnético e do macaco galáctico, para vocês poderem perceber esse circuito de 21 dias. E aí, vou fazer uma condução nessa onda do macaco, nessa frequência do macaco, e a gente vai fechar, voltando aqui para essa energia do coração, com uma prece aqui para o nosso cachorro cósmico interno. Tá? Vamos ver como é que eu consigo concatenar tudo isso. Mas vamos lá. Então, o que diz o macaco magnético? O oráculo do macaco magnético é muito interessante porque no oculto dele, né, nessa posição oculta dele, vai estar o cachorro cósmico, assim como dentro desse cachorro cósmico, o oculto dele é o macaco. Então tem essa inversão aqui no meio, né? O oculto de um é o oculto do outro. É como se realmente do Kim 130 para o 131 houvesse uma virada. Tem né? Tem uma virada assim, a gente fizesse isso, tá? Com o Tzolk'in. Então vamos lá. Macaco magnético, né? Qual é o propósito para essa vinal aí? Para esses 13 dias e também, de certa forma, para esse ciclo, né? Estendendo um pouco mais esses 21 dias. Então diz assim: cada um de nós, né? Unificamos com o fim de brincar, atraindo a ilusão. Aqui, atrair a ilusão não significa que eu estou atraindo a enganação, tá? Mas é conectar-se com a magia da ilusão e aprender a brincar com isso, a seu favor. Selo o processo da magia com o tom magnético do propósito, sou guiado pelo meu próprio poder duplicado, né? Tom magnético sempre é guiado por si mesmo. E a mensagem aqui diz: começo a brincar com a minha teimosia e a processar a magia da mudança. Então, essa é a grande dica para esses 13 dias e também, né, estendendo um pouco mais para os 21 dias. Marca isso. No que você percebe que você precisa aprender a brincar mais para poder romper, né? Olha, quando eu falei a questão do rompimento, romper mais com certas teimosias para você começar a processar a magia da mudança na sua vida. Então, começa a pensar nisso
Não é porque a sua infância foi difícil que você vai ter que manter essa sustentar essa dificuldade para frente, adiante, para os seus sucessores, enfim, para o mundo. Aonde que eu posso virar essa chave? Não é porque meu pai, meu avô, meu bisavô foi assim que eu tenho que ser assim, né? Sempre assim. Aonde que está a virada? Presta atenção nisso. E aí, né, só para falar então do macaco galáctico, que vai ser lá quando estiver perto lá desse dia, a gente volta mais nessa energia. Mas aonde que isso vai parar, esses 21 dias? Aí a gente vai ter assim, ele vai ser um dia portal, né? Porque vai estar dentro da onda da semente, então vai ser um dia portal. Aí ele diz assim, o macaco galáctico: eu harmonizo com o fim de brincar. Sempre o fim é de brincar, modelando a ilusão. Então ali eu estava atraindo, aqui eu já estou modelando. Selo o processo da magia, com o tom galáctico da integridade, então vivendo realmente aquilo em que eu acredito e desejo acreditar de agora em diante na minha vida. Eu sou guiado pelo poder da visão. Olha que legal, macaco guiado pela águia, tá? Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. E aqui a frase final: rompo as estruturas mentais e poderei embelezar meus pensamentos. Então vamos trocar certos pensamentos viciados por coisas melhores, né? É essa proposta que esse macaco está trazendo para a gente. O mudra do macaco é aquela história, né? A gente começa brincando assim, então recomendo assim, brinque com o espelho. A gente está terminando a onda do espelho, mas agora você começa a ter uma relação diferente, de repente, com o espelho. Uma dica assim, começa a brincar com o espelho, fazer umas caretas, fazer umas coisas assim um pouco inusitadas, coisas que tem a ver com macaco. Ah, tô acostumado sempre a pegar essa rua para ir para o trabalho. Ah, vou procurar fazer um caminho diferente. Surpreenda-se, permita-se ser surpreendido, surpreenda as pessoas ao seu redor, mas não é que você tem que ser assim, não natural. Pelo contrário, é fazer aquilo que, sabe aquela coisa assim, eu sempre tive vontade de fazer isso, mas lógico que assim, respeitando, assim, não é que você vai ficar fazendo aquilo assim, de repente algo que pode prejudicar ou constranger alguém. Também não é por aí, porque senão, se for por aí, gente, a gente entra na frequência da sombra do macaco, tá? Então, cuidado com isso. Mas experimenta fazer assim, eu sempre tive vontade de fazer tal coisa, acho que eu vou experimentar, assim, mas uma tal coisa bacana, né? E ver o que acontece. Tá? Tipo, sempre gostei de usar, sei lá, sempre pintei minhas unhas de vermelho. Ah, hoje eu vou pintar de lilás, vamos ver o que acontece, sabe? Algo assim. Então, vamos entrar um pouquinho nessa frequência do macaco, tá? Percorrer essa onda do macaco. Então, se é macaco, vamos soltar um pouquinho a cabeça, soltar um pouquinho o pescoço, né? Dar uma coisa que é legal fazer assim, dar uma sacudida. Isso tem a ver com macaco, né? Um pouco assim, uma coisa um pouco mais assim, descontraída, né? Dá uns pulinhos quem estiver em pé, aí quem puder levantar. Então assim, a gente vai fechar os olhos um pouquinho e vai se conectar com esse lugar assim mais inocente, puro, espontâneo, sem julgamento que existe dentro da gente. Conecta com esse lugar dentro de você. Respira um pouquinho e observa aonde está a sua criança interna. E convide essa criança agora para dar um passeio.
Pode ser que essa criança, num primeiro momento, ainda passe pelas resistências do humano lunar. Aí o humano, dessa onda do macaco, ele pode falar, não, mas isso é besteira, passear o quê? Isso que você quer fazer é perda de tempo. Você tem outras coisas sérias para fazer, você vai fazer, vai perder tempo desse jeito agora? Não, não pode, você tem isso para fazer. E assim trabalha o humano lunar. Mas aí a criança, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar ali na frustração, no medo? Ou ela vai respirar fundo e perceber que, na realidade, ela não vai assim fugir às responsabilidades, mas ela precisa fazer essa caminhada até para que ela resgate um pouco dessa magia, dessa força, desse entusiasmo que está dentro dela. Então ela ultrapassa esse humano e fala, não, eu vou seguir adiante. Ao ultrapassar o humano, ela ativa quem? O caminhante do céu elétrico. E esse caminhante pega na mão da criança e fala, bora caminhar, vamos tentar ir por essa estrada diferente? Quem sabe a gente conhece pessoas diferentes, vê imagens diferentes, sensações, cheiros diferentes. Vamos nos permitir um pouquinho disso? Então perceba essa criança caminhando por esse lugar diferente, experimentando essas sensações novas, essas sensações inusitadas. Mesmo se houver um tropeço, tudo bem, isso faz parte. Você pode dar risada um pouco disso, por que não? Afinal de contas, você está experimentando, é novo. E aí, no meio do caminho, você conecta com o mago. E esse mago autoexistente, ele vai começar a fortalecer essa magia que estava esquecida dentro de você, esse poder pessoal. Fortaleça essa luz desse mago dentro de você. Respire nesse poder pessoal. E aí, seguindo com esse mago, você olha para o céu e quem você encontra pedindo para que você se solte, já que agora você está um pouco mais fortalecido por esse mago? A águia. A águia harmônica pede para você abrir os braços. Abra seus braços. Vamos. Abra os braços. Solta. Você pode voar um pouco mais. Olhe para a sua vida de uma forma mais panorâmica. Perceba as coisas de uma maneira mais ampla. Abra sua mente. Abra sua visão. E aí, ao fazer isso, você volta para a Terra como um digno guerreiro, guerreira, mais fortalecido, equilibrando as magias, equilibrando as suas estratégias. Fala, agora eu estou mais preparado para fazer o que aquele humano falou que era para eu fazer, mas estou mais aprumado para isso. Posso agora fazer as travessias de uma outra maneira. E quem mostra a travessia aqui é a própria Terra. E a Terra revela o caminho de travessia para você e fala, você está preparada? Preparado para fazer essa travessia com mais consciência? Então respira fundo e dá esse grande passo. Respire fundo, dê esse passo. E aí você chega numa oitava maior de percepção na Terra. E nessa oitava maior você olha para os espelhos da vida.
os espelhos que se refletem em todas as suas relações. E comece a olhar para esses espelhos de uma forma mais digna. Você não precisa desviar, você não precisa ser o que você não é. Seja você, honre a especialidade que existe dentro de você. Seguindo em frente, mais convicto, mais fortalecido, fortalecida, você pode agora promover as transformações. Você tem energia. A tormenta chega para falar assim: você tem poder, você pode transformar o que você quer. De agora em diante, você pode transformar para que as coisas fluam de uma maneira diferente como foram até então. E com esta força de transformação, você prossegue e sente dentro de você e ao seu redor a energia do sol. Permita-se iluminar, manifeste a iluminação. Brinque nessa luz do sol, como uma criança que brinca na praia, que brinca na água, que pode correr, que não tem pré-ocupação, que simplesmente se ilumina e ilumina. Com essa força, a gente pode renascer com a força do dragão de uma maneira diferente. Permita-se nutrir-se de uma maneira diferente. Eu posso renascer diferente na minha vida. Eu escolho nascer a partir de um novo lugar dentro de mim. E assim eu vou poder expressar e colaborar com o vento, com a comunicação espiritual com as pessoas de uma maneira muito mais fluida, escutando melhor, expressando-me melhor, não esperando que ninguém adivinhe o que eu quero, mas falando com naturalidade. E assim eu posso, com a noite cósmica, realizar os meus melhores sonhos na minha vida, aqui e agora. Sinta essa frequência, traz essa caminhada, essa jornada para o seu coração. E agora aqui eu vou recitar uma prece que eu acho que sintoniza bastante com a sabedoria desse cachorro cósmico hoje, com essa sabedoria do coração. E vou deixar então vocês com essa prece. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz à mente dos homens. A luz está na terra. Do ponto de amor na mente de Deus, flua amor à mente dos homens. Cristo está na terra. Do centro aonde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito a que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e de luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino aqui na terra, agora e por toda a eternidade. Amém, amém, amém. Assim seja, assim seja, assim seja. Om. Om. Om.
que possamos ficar todos aqui na luz, na paz, e uma ótima onda, uma ótima avinal, um ótimo momento para todos nós. Arro em Lakesh.